colocar essa etiqueta que o Paulo Calçade acabou de citar e que foi muito bem colocada em times que viraram turnos sobrando no campeonato, mesmo tendo um pouquinho de vantagem agora na primeira posição, por que não dá para colocar essa etiqueta no São Paulo? Se é que você pensa assim. Porque o São Paulo não tem feito tantos jogos assim excelentes, né? São Paulo e Vasco, São Paulo e Ceará, São Paulo e Fortaleza, São Paulo contra o Sport. São Paulo teve um grande jogo contra o Flamengo. Eu gostei de São Paulo contra o Goiás semana passada, mas achei muito ruim no outro jogo no Morumbi, aquela bola que entrou, que não entrou. Eu não acho que São Paulo faça tantos jogos bons assim, com grande imposição. Até não acho também que nessa temporada isso seja, talvez não seja nem viável, né? Então, não acho que São Paulo está bem, claro, está bem colocado, está liderando o campeonato, tem uma vantagem boa, está vivo na Copa do Brasil, mas não vejo no futebol do São Paulo algo que mereça esse rótulo todo. Não só pelos resultados, os resultados são até bons, mas pelo desempenho mesmo. O desempenho nesses jogos recentes que eu citei, por exemplo, eu acho que não chega a tanto. Aliás, dificilmente um clube no Brasil merece esse rótulo, né? Se você olhar para os últimos anos, são raríssimos os times que mereceram esse rótulo de o melhor, o que joga mais e tal. Isso é muito raro mesmo. Acho até que está mudando para melhor, aos poucos. Apesar das dificuldades dessa temporada, eu acho que até melhora. Talvez um efeito ainda da temporada passada, que foi uma temporada de uma grande sacudidela nessa questão da forma de jogar, como os times se apresentam, como eles jogam, né? Já temos até uma grande evolução no ano passado e agora esse ano. Cobrança de lateral inteligente, com jogada, do São Paulo do Diniz, né? Contra o Goiás, e não a bola aleatória lá da bola jogada na área toda hora, quero brigar pela segunda bola, é uma coisa genial. E o técnico fala para você, não, eu gosto do lateral arremessado na área para brigar pela segunda bola. Aí você pergunta, mas vem cá, mas a bola é sua, você joga na área para tentar recuperar na briga, na sobra? Me explique, por favor. É difícil de entender, especialmente quando o cara tem bons jogadores, né? Quando só tem perna de pau, até entendo. Eu vou bater lateral curto, o cara não sabe o que fazer com a bola, então eu vou jogar na área e tentar ganhar na briga ali pelo alto e ver se consigo empurrar para o gol. Isso pautava o nosso futebol. E aí nós vimos na semana passada o jogo do São Paulo lá em Goiânia contra o Goiás, um lateral numa jogada inside que resultou em gol. É só um pequeno exemplo, né, de algumas mudanças que vão acontecendo. Mas acho que a ponto de ganhar um rótulo de o melhor, eu acho que não. Essa chegada do Muricy, que deixa de ser comentarista e volta ao futebol e chega para ajudar na administração do São Paulo, pode trazer algo positivo nesse momento, Vitor Birner? Então, o Muricy, eu publiquei isso faz bastante tempo, o Casares disse que se fosse eleito, ele pretendia trazer o Muricy para ser um cara entre a diretoria e os jogadores. Ele não vai ser um diretor de futebol. Ele vai estar lá próximo aos jogadores, fazer esse meio campo. Hoje, por exemplo, neste momento, o São Paulo não precisa desse profissional. Neste momento, com o atual planejamento da diretoria de futebol. Porque o Raí lida muito bem com o Diniz, com os jogadores. Mas os jogadores vivem elogiando o Raí, o Diniz, elogiam o Leco. Vale lembrar isso. Então, não há qualquer tipo de cisânia, de qualquer tipo de divergência grande ou qualquer tipo de problema de comunicação entre a diretoria de futebol e o elenco. Agora, como a gente não sabe quem vai ser o diretor de futebol quando o Casares for presidente, e a gente não sabe nem se o Diniz continua, a tendência é que continue, mas de repente perde do Grêmio a semifinal da Copa do Brasil, dá uma desandada no final da temporada, e aí muda-se de opinião, o Muricy pode ser útil nesse papel. Agora, é preciso entender que o Muricy foi um grande técnico de outro tempo. O Muricy é um técnico, por exemplo, que no São Paulo usou pouco a base, o São Paulo hoje em dia usa muito a base, talvez essa função ajude a utilização mais de jogadores da base. Muricy não era muito favorável à análise de desempenho. Muricy, nos seus comentários no Sport TV, quando se fala de técnico estrangeiro, ele sempre ressalta a importância dos técnicos brasileiros. E quando o São Paulo for precisar de um outro técnico, você olha o mercado do Brasil e você sabe a dificuldade que é para você arrumar um treinador. Então é preciso esperar. Hoje não seria importante. Talvez no planejamento da próxima diretoria passe a ser. Hoje o Casares, em entrevista ao GE, ao Globo Esporte, garantiu um projeto com o Fernando Diniz a longo prazo como comandante do São Paulo. Atlético ou Flamengo? Jean Oddi, quem te parece hoje o principal perseguidor? Hoje, o principal perseguidor do São Paulo? Tem mais potencial de melhora?
Então, acho que não tem dúvida alguma que mais potencial de melhora é o Flamengo quem tem, né? A gente sempre colocou o Atlético como forte candidato ao título brasileiro e eu continuo achando o Atlético um forte candidato ao título brasileiro, talvez o terceiro até na escala, já que ficamos meio no muro no começo, eu vou ficar 0 no muro nessa resposta. A gente sempre apontou o Atlético como um candidato forte, claro, pelos investimentos que fez, ainda assim investimentos que o deixavam com o elenco inferior ao Flamengo, mas muito pelo fato de só ter uma competição para disputar. E esse caso agora é o caso do Flamengo também, que é o melhor elenco do país, eu continuo achando isso, embora muita gente já comece a mudar de ideia em relação a isso, é uma loucura, mas assim as coisas funcionam no Brasil, né? A gente via há pouco no Sport Center uma matéria sobre resultadismo, quer dizer, mudar a avaliação sobre a qualidade do elenco do Flamengo é totalmente baseado apenas nos resultados e não no potencial dos caras. Então, o Flamengo tendo o elenco que tem, e jogando apenas o Campeonato Brasileiro, para mim é certamente o principal candidato a tirar esse título do São Paulo, que pela vantagem que conseguiu, acho que nesse momento pode ser apontado como favorito. Mas para mim é um favoritismo ainda pequeno, não é um favoritismo gigante. Como disse o Calçade, os times ainda têm 45 pontos a disputar, né? Quer dizer, praticamente os pontos conquistados até agora. Então acho que sim, normal atribuir um favoritismo ao São Paulo pela liderança, pelos 5 pontos. Na sequência, para mim, vem o Flamengo, porque agora tem um elenco fortíssimo e joga apenas o Campeonato Brasileiro, assim como o Atlético, que continua, né, embora muita gente já comece a duvidar com mais força do Atlético, para mim continua na terceira colocação aí como candidato ao título brasileiro. Nos casos de Grêmio e Palmeiras, eu acho que eles acabam dependendo demais das Copas, né? Certamente as Copas vão ter uma interferência muito grande nos times que vão ser escalados no Campeonato Brasileiro, e quando você tem outros 2 times que jogam só o Brasileiro e um outro que joga uma competição a menos que você, que é o caso do São Paulo, eu acho que é uma desvantagem considerável de Grêmio e de Palmeiras nesse aspecto. Existia, né? Existe, mas existia mais, talvez, uma expectativa enorme em relação a um trabalho diferente que poderia ser desenvolvido pelo Sampaoli comandando o Atlético. Aquela coisa, ainda mais depois de desclassificações e mais dias para trabalhar e tudo mais, e todos esperavam uma evolução, os problemas eram detectados, o próprio Sampaoli nunca escondeu em entrevista no